Depois que você vendeu... Mas você ia me fazer uma pergunta sobre a beleza ou algo do gênero. Isso, se você teve dificuldade mais ainda, né? Também é verdade. por ser uma mulher bonita, né? Porque não é só o fato de ser mulher, também ser bonita, ter essa personalidade forte atrai, com certeza, né? Você é uma mulher interessante, atraente, bonita. Isso com certeza. Tô adorando os elogios. Não, mas são verdadeiros, você sabe, né? Enfim, você tem espelho, mas em casa, em todos os lugares. Mas eu imagino que aumenta essa dificuldade, né? Que a gente passa por isso, porque... E aí tem que engolir sapo, né? Ouvir piadinha, né? Como é que você imagina que isso tenha acontecido? E como é que você lida? Qual conselho que você sugere em relação a... né, você dá em relação a isso? Então, foi aí que eu fui condicionada a seguir o mercado, a começar a estudar a ciência do comportamento humano. Por quê? Você imagina, eu tinha 17 anos, né, uma menina ainda, eu era a funcionária mais jovem da minha própria empresa, então eu comecei a me questionar. Como eu disse que eu sempre estudei muito, então eu sempre fui muito curiosa e sempre busquei muito na literatura e em estudos científicos como a gente se comporta, por que determinadas pessoas chegam em determinadas posições, por que um Barack Obama consegue ser presidente dos Estados Unidos sendo um negro com o nome de Barack Obama. Então, como essas histórias vão se construindo. Então, eu sempre fui muito obcecada por o que de fato move o comportamento humano. E nesta época, o que aconteceu comigo? Quando todos os meus clientes eram C-levels e só tinha homens, eu nunca entrei em uma sala com uma mulher naquela época dentro da minha própria empresa. Nunca. Eram todos homens. E foi isso que me levou a estudar neurociência, comportamento humano e etc., porque eu queria entender o que dentro das minhas atitudes faria com que aquele homem sentado na minha frente olhasse para mim como alguém que era uma autoridade naquele assunto e não como uma menina de 17 anos que talvez fosse bonita. E aí eu comecei a estudar isso. E aí eu comecei a estudar e aprender vários gatilhos que a gente pode usar nessas horas. Por exemplo, eu sempre me vestia da mesma maneira, nunca deixei de ser feminina, mas sempre me vestia da mesma maneira que os meus clientes. Se eu ia a um banco, eu estava de terno, cabelo preso, e sempre chegava com uma postura de muita confiança. Então, uma vez me perguntaram assim, Clécia, me conta, você deve ter sofrido assédio muitas vezes, né? Eu falei, na verdade, eu nunca sofri, porque eu acho que ninguém teve coragem. Porque eu já chegava tão imponente ali, tão dizendo que eu... E sempre fiz questão de ser a pessoa que mais sabia do assunto na sala. Isso eu acho que é uma coisa, assim, um conselho que eu dou para todas as mulheres. Eu falo, a autoconfiança vem do nível de conhecimento que você tem sobre o que você está falando. É dali que vem a autoconfiança. Então, se você não sabe o que você está falando e alguém for falar mais alto com você, você não tem como falar de volta, né? E responder à altura. Agora, se você tem, você vai responder à altura. Então, por isso que é muito importante. Você tem que ser a pessoa ali que sabe sobre o tema pelo qual você responde. E acho que por isso conecta a gente, né? Assim, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer você profundamente, mas eu conheço profundamente. O que fez com que a gente mantivesse essa relação, essa amizade até hoje é exatamente essa paixão que a gente tem pelo conhecimento e por estar sempre em busca de algo, né? Essa busca constante de evoluir e crescer e saber um pouco mais. Com certeza, com certeza. É uma busca incessante, né? Quem gosta de aprender, eu acho que assim, a gente não para nunca, né? Não. Em buscar coisas novas e fazer coisas novas é uma coisa que está inerente. Podcast é uma, né? Patrícia também junto aqui. A Patrícia é outra. Ela é inerente, quer conhecimento, quer buscar, quer fazer, né? E vai buscando e fazendo isso. Mas deixa eu te perguntar, e depois que você vendeu a sua empresa, como é que foi o processo de... processo de carreira pessoal, você namorava nesse tempo? Vamos para um lado mais, né? Vamos querer saber da fofoca também, né? Então, olha, como eu sempre trabalhei muito, eu tive poucos relacionamentos. Então, durante a época que eu tinha nessa empresa, eu tive um namorado, a gente morou junto, inclusive nós viemos para São Paulo juntos, porque eu vim abrir o escritório de São Paulo. Ele era publicitário, ele veio trabalhar no mercado publicitário de São Paulo, que era muito mais forte do que o Rio. A gente acabou terminando, eu ainda continuava com a empresa, e a partir dali eu fiquei muito tempo sozinha, porque eu sempre fui... Eu tenho as fases, assim, e quando eu decido, eu sou muito intensa, então quando é trabalho, é trabalho. Quando é relacionamento, é relacionamento. Quando é maternidade, é maternidade. Então, eu realmente faço questão de entrar de cabeça nas coisas que eu vou fazer, principalmente quando elas são coisas novas. Então, né, quando eu
passei por essa fase que a gente terminou, separamos, eu voltei, morei uma temporada no Rio por alguns meses para resolver uns problemas operacionais da empresa. E aí, quando eu decidi sair da empresa, eu queria muito que a gente trouxesse outras pessoas para o negócio, tipo um CEO, para a gente continuar evoluindo e aprendendo. E os meus sócios queriam muito, na cabeça deles, eles tinham aberto uma empresa para não ter um chefe. E eu queria contratar um chefe. Eu falei, bom, então eu tenho sonhos maiores, eu não quero ser conhecida aqui por isso, então eu decidi sair. E quando fui conversar com os investidores que eu tinha decidido sair, eles falaram, então a gente quer que você venha trabalhar com a gente. E aí eles tinham um fundo de investimentos, eles investiam em empresas, eles reestruturavam as empresas e vendiam as empresas. E aí que eu tive realmente ali a minha fase de compreender com mais profundidade o mercado corporativo. Como funcionava, né, esse backstage ali, como funcionava por trás. Então, o que faz uma empresa ser valorizada, não valorizada, o que é um valuation de uma empresa, como a empresa é vista pelo mercado, o que é um roadshow, como é que você vai fazer para como é que você vai atrair a pessoa certa para comprar a empresa. Então, nesse processo, na primeira empresa, a gente fez um processo desses de fusão e aquisição. Eu era o braço direito do CEO. A gente fez um processo de fusão e aquisição de uma empresa de telecomunicações. Quando a gente concluiu o processo, ele foi trabalhar em um outro negócio, que era uma empresa de criogenia de células-tronco. E eu fui trabalhar com ele nessa empresa, muitos anos atrás. Você imagina, células-tronco, ninguém nem sabia o que era isso. E foi fantástico, porque aí toda essa minha curiosidade de curiosidade intelectual e de estar sempre acadêmica, de sempre buscar entender as coisas na profundidade, fez com que eu me aproximasse das universidades internacionais, entendesse a importância das universidades internacionais. Então, se eu já era louca por estudar, eu fiquei 10 vezes mais louca por estudar e fui buscar conhecimento de coisas que não se falavam no Brasil. Tipo, o primeiro curso que eu fiz de neurociência foi há mais de 20 anos atrás. Então, eu já tinha feito curso de coach há 20 anos atrás e eu usava muito isso nas minhas relações ali com as pessoas. Então, eu não tinha feito curso de coach para ser coach, mas eu tinha feito curso de coach e de outros métodos para entender como é que nós, seres humanos, funcionamos, como é que a gente liga esses gatilhos, o nosso comportamento, da onde vem o nosso comportamento. E aí eu pude colocar isso muito em prática dentro das minhas relações profissionais. O que fez com que eu acabasse me direcionando para o universo de RH. Aí, o mais engraçado é que eu tenho tantas experiências diferentes que, às vezes, eu me lembro que a última vez que eu cheguei em uma empresa pela primeira vez, eu reuni o time e tal para conhecer as pessoas e abria para eles me fazerem as perguntas que eles quisessem. E aí uma pessoa falou assim para mim, você se via há muitos anos atrás numa posição de vice-presidência, sendo mulher, numa empresa assim, como RH? Aí eu falei para ela, mas eu não sou RH. Aí ela, como você não é RH? Você acabou de ser contratada para ser vice-presidente de RH e está aqui conhecendo seu time? Eu falei, não, isso é o centro de custo que eles acharam para me pagar. Na verdade, a gente nunca é alguma coisa. O que é mais importante é o que nós conseguimos aportar ao negócio. Então, o que eu consigo fazer para o negócio, ajudar e contribuir para o negócio? Porque se eu contribuo para o negócio, na verdade, ele é um veículo para ajudar as pessoas e a sociedade. Então, uma empresa... Que bonito isso, que bacana. Eu também acho isso, eu também acho isso de negócio. Uma empresa nada mais é que uma ferramenta. E quanto maior a empresa que você trabalha, quanto mais recursos você tem nessa empresa, mais recursos você tem para atuar na vida das pessoas. E detalhe, não só dos colaboradores, né? Porque você não atua só na vida dos seus colaboradores, mas da família dele inteira. Sim. Porque uma pessoa feliz em casa é muito diferente de uma pessoa depressiva em casa. Então, olha o impacto que a gente pode causar. E aí, para mim, isso é que faz com que hoje eu tenha migrado. Eu já fui coach, conheci a Silmara assim, e ela estava aqui me perguntando por que eu não faço mais atendimentos individuais. E eu acho que a resposta mais completa para isso é porque hoje o que eu faço é usar o conhecimento que eu tenho para, ao invés de ajudar uma ou poucas pessoas, ajudar muitas pessoas simultaneamente. Porque aí eu tenho por trás, além de mim, o poder dos recursos que uma empresa pode me oferecer.